Olá, eu sou a professora Yasmin Gomes Casagranda e nós vamos falar de matemática financeira, fundamentos, contextos e estratégias de ensino e aprendizagem. Nessa aula, nós vamos falar sobre exemplos e modelos de atividades. Então, dentro dessa elaboração das atividades, a gente precisa saber até que nível de complexidade eu posso colocar uma atividade para uma turma, né? E como é que eu faço passo a passo junto com eles para que eles possam aprender então a resolver aquele tipo de exercício, né? Então, já no exemplo do exercício, nós temos aqui exercícios de diagramas ou com diagramas de fluxo de caixa. O primeiro deles fala sobre uma aquisição, né, de aparelho de TV que custa à vista 900 e que vai ser pago em duas parcelas mensais iguais, importante esse iguais aqui, no valor de R$ 500. Né? Então, assim, uma delas que é a entrada. É importante a gente saber isso para colocar lá no nosso diagrama, tá? Então, essa operação vai ser financiada e o fluxo de caixa, enfim, para determinar quais são a taxa de juros dessa aplicação. Então, nesse sentido, a gente precisa separar cada um desses valores, como destacado aqui, mas quem sabe destacado no quadro, ou mostrando para ele o que é que significa cada um desses valores aqui no nosso raciocínio mesmo do conteúdo, tá? E aí a gente coloca isso no diagrama. Então, nesse diagrama aqui, nós temos uma ideia de que esse aparelho realmente custa esses R$ 900 à vista, né? Então, assim, duas parcelas e uma vai ser no valor de 500. Então, essa do valor de 500 já está aqui, né? E eu quero saber, então, qual é a taxa de juros para essa aplicação. Então, aqui o exercício já está feito, né? Já está feito para nós, e eu tenho, então, aqui calculado uma taxa de juros de 25% ao mês. Essa taxa de juros, ela está bem alta, né? Então, assim, o que acontece? Se eu fiz esse pagamento de R$ 900 a ser pago em duas parcelas, uma delas que é a entrada, eu coloco isso naquele meu raciocínio da calculadora HP12C, e desse raciocínio eu consigo já chegar à minha taxa de juros como uma maneira muito fácil de encontrar. Esse é um exercício que, se eu colocar para fazer à mão, ele vai me dar bastante trabalho, porque se eu estou procurando a taxa de juros, ele vai estar num parênteses, né? Então, a taxa de juros vai estar sempre num parênteses, 1 mais taxa de juros elevado a n, e isso dá um pouquinho mais de trabalho na resolução matemática aí, que a gente exige do aluno, tá? Então, assim, e isso vai depender, então, de como é que você quer colocar essa dificuldade para ele, né? Então, vai depender do nível da turma e assim sucessivamente. Então, geralmente, para exercícios que são à mão, raras vezes a gente coloca para que sejam encontradas a taxa de juros da operação. Muitas vezes é para treinar o diagrama de fluxo de caixa mesmo, de entradas e saídas. Então, para que isso fique menos complexo, e o que for complexo desta maneira, a gente usa alguma ferramenta, ou Excel, ou calculador, ou algum outro software que você possa vir a conhecer, tá? Então, é assim que a gente vai ambientando o aluno no exercício. O outro exemplo é um plano de aquisição de um veículo que vai depositar 2.000 hoje no banco, nos próximos 6 meses, a cada 30 dias, depositar outros 2.000, e ao final do 7º mês, o banco vai te dar uma carta de crédito de 16.000, tá? Então, assim, a gente tem dois pontos de vista diferentes, e isso também é importante de ser ressaltado na sala de aula. Eu tenho o ponto de vista de quem está vendendo, então, o meu ponto de vista como consumidor, ou de quem está comprando, o meu ponto de vista como consumidor, e o ponto de vista de quem é que está me vendendo aquele bem, né? Então, são duas questões a serem consideradas. E é por isso que esse exercício aqui, ele é dividido em dois, como se fosse o exercício 2 e o exercício 3. Então, ele mostra, por exemplo, né, sobre o seu ponto de vista e sobre o ponto de vista da instituição financeira. Então, são duas questões diferentes. Sob o ponto de vista do cliente, né, ele foi fazendo pagamentos de 2.000 em cada um desses 6 meses, que foi o que ele disse para mim, o exercício, e teve uma entrada de 16.000 aqui no 7º mês.
como o exercício me falou, né? Então, eu sei que isso aqui é o fluxo de caixa na visão do meu cliente. E daqui eu poderia fazer vários outros cálculos, né? Então, olha, eu tenho tudo isso de pagamento e lá no final eu tenho um recebimento de 16 mil, né? Então, quer dizer que 6 pagamentos vezes 2 mil são 12 mil reais, mas no final eu recebo 16. Então, é um valor ali de 12 mil ao longo do tempo, que no fim ele chega para mim com o valor de 16 mil. Daqui, eu posso fazer vários cálculos. Qual é a taxa de juros? O que é que tive de rendimento desse dinheiro ou não, né? E sempre tendo que considerar uma questão muito importante. Para que eu possa fazer a análise do dinheiro, eu tenho sempre que considerar todas as prestações num ponto temporal único. Então, se eu for fazer análise desses 2 mil reais em cada um dos 6 meses, eu tenho que levá-los para um ponto único. Então, eu tenho que fazer o valor futuro de cada uma dessas prestações. Então, o 2 mil reais do ponto 0, eu levo ele até o ponto 7, o 1 até o ponto 7, o 2 até o ponto 7, o 3 e assim para todos, tá? Então, cada uma dessas prestações eu faço o valor futuro delas, para eu chegar lá e saber se realmente vale a pena. Será que valeu a pena a essa taxa de juros? Ou teria algum outro investimento, ou enfim, né, como forma de investimento, que lá no futuro eu conseguiria fazer esses 2 mil a cada 6 meses, ter um rendimento maior, que me desse um montante maior que 16 mil. Então, isso é bem importante da gente entender, visualizar no diagrama, fazer o cálculo de cada um deles, somar no final e entender se isso faz sentido nesse contexto, né? Ou diante das expectativas aí que foram colocadas para esse caso. E no próximo caso, né, para esse mesmo exercício, a gente tem então o ponto de vista, né, da instituição aí do banco. Então, o banco, o que aconteceu com ele? Ele teve entradas de 2 mil em cada um desses 6 meses e uma saída de 16 no 7º mês. Então, ele recebeu 2 mil, 2 mil, 2 mil e ele teve que pagar 16 mil para o cliente. E aqui para o banco é a mesma questão. Eu levar todos esses valores para o valor futuro, todos para o valor futuro, né? O valor futuro, na verdade, para o 7º ali, não necessariamente para esse 16. Saber se o que ele ganhou, né, faz sentido para ele ganhar cada um desses 2 mil e depois passar 16 mil para o cliente. Então, na visão do banco, o que é mais interessante? É eu receber 2 mil reais a cada mês por 6 meses, ter esse dinheiro comigo, né? E esse dinheiro, a cada mês que ele vai chegando, ele tem um rendimento ali dentro. E para o banco, é interessante que ele tenha recebido mais dinheiro do que o que ele vai dar para o cliente. Então, ele faz essa análise aí a partir desse valor do montante final mesmo. Então, imagine só que o valor futuro desse dinheiro aí para o banco dê 20 mil. Então, o valor futuro de cada uma dessas prestações é 20 mil reais. E aí ele vai e ele entrega 16 mil para o cliente. Então, quer dizer que se ele tinha, né, um valor futuro de 20 mil menos 16 mil que ele, né, passou ali para o cliente, quer dizer que para o banco são 4 mil reais aí de lucro, né, entre aspas, para essa operação que ele fez. Então, nossa, professor, então o banco pode ter lucro, então, com essas cartas de crédito que eles fazem? Com certeza, né? Imaginando que cada operação no mercado, quando você produz um produto, quando você oferece um serviço, você está buscando também ali lucro, né? Então, cada um tem as suas nuances, as suas questões para que se tenha um valor de sobra aí para a instituição financeira, né? E isso não tem nada de errado, esse é o funcionamento do mercado, e um adendo importante é que, quando é que a gente sabe, né, se isso faz sentido para nós, ou se eu acho isso, enfim, até de uma questão justa ou não? A gente consegue
raciocinar sobre isso e tomar essas decisões se a gente conhece o conteúdo. Se a gente sabe que eu estou incluindo dinheiro e tem esse rendimento a essa taxa de juros, um valor de hoje, no futuro ele vale tanto, então isso vale ou não a pena para mim, nessa opção, nessa opção e nessa opção. Então, a ideia da matemática financeira ser passada para uma turma, para professores que vão ensinar outros alunos, e esses alunos vão ensinar isso em casa, é que a gente dissemine esse conhecimento, que as pessoas consigam tomar decisões no mundo sabendo como as coisas funcionam, sabendo o mecanismo das contas, sabendo que tem uma calculadora que faz online, gratuita, rápido para mim essa conta, que eu posso fazer essa conta lá quando eu estiver no banco, que eu posso fazer essa conta quando eu estiver financiando uma casa. Então, todo esse processo é conhecimento, é disseminação de oportunidade de tomada de decisão para cada uma das pessoas, das famílias que estão naquela economia, que fazem intercâmbio de serviço e de valor monetário com as empresas. Então, é aqui que está a importância da matemática financeira. Não só os cálculos, não só saber desenhar, não só saber o que é que esse dinheiro, o que aconteceu com esse dinheiro no final desse processo todo, mas principalmente saber entender o contexto como um todo, né? Então, não só a teoria, mas como isso impacta nas nossas vidas. Então, eu espero que a partir de agora você tenha mais curiosidade para entender como funciona, queira ir atrás dos exercícios para passar para as outras pessoas, para ensinar isso, e que aos poucos a gente construa aí esse conhecimento conjunto na sociedade, sabendo entender, né, como funciona o ambiente. Então, para todos, bons estudos.